Boa noite a todos. Hoje, dia 3 de março, domingo, né, o Nepelciune tem o prazer de iniciar mais um estudo de Paulo, das cartas ao Coríntios, hoje com o capítulo 4, versículo 17. A todos que irão assistir, a todos que estão presentes, uma ótima noite e um ótimo estudos. Vera, você quer ler para gente crise? Você conseguiu abrir ou eu leio? Tá Você lê aberto. para mim, gente, por favor? Da Crises, não? Pode ser. Ou se você quiser ler outra. Então, é da obra Vinha de Luz, o capítulo intitulado como Crises. Tem um texto de João, no Evangelho de João, capítulo 12, 27. Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. É Jesus. Então, abaixo, temos o comentário de Emmanuel. A lição de Jesus neste passo do Evangelho é das mais expressivas. E ao Mestre prover o abandono dos entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo na via pública, suplício e a cruz, mas sabia que ali se encontrava para isso, consoante aos desígnios do Eterno. Pede a proteção do pai e submete-se à condição do filho. Fiel. Só um pouquinho. Não é porque a Wayne entrou. Vou fazer aqui uma coisa. Assim é mais fácil. Compromete-se, perdão, pede a proteção do pai e submete-se à condição do filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso. Todavia, boa noite, Wayne. Todavia reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A Terra aguarda a charrua. O minério será remetido ao cadinho. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta. O cristão será, o cristão conhecerá testemunhos sucessivos. E por isso que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz, que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em lutas intensas, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade da tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime do Espírito renovador para os que sabem ter esperança. Bom, qual livro, Vera? Qual livro? Vinha de Luz. Ops. Capítulo Crise. Silvia? Obrigada, minha querida. Então, com essas lindas palavras de Emmanuel e Chico, vamos agradecer, né? Então, querido Pai, querido Filho, em humildade, amor e gratidão, clamamos a Ti.
pedimos em teu nome a bênção por iniciarmos mais um estudo. Aos presentes que se encontram aqui, encarnados, e aos desencarnados, aos nossos mentores, aos mentores desse grupo, a Paulo, a Alcione, a Chico, a Jesus, a Deus, a nossa gratidão. A todos que não puderam estar aqui presentes, aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos menores, aos nossos irmãos que se encontram em vulnerabilidade, aos nossos irmãos que se encontram em incertezas, aos nossos irmãos que se encontram em dor, que possam receber um pouco da luz que se emanará desse lindo encontro. Pedimos a permissão de poder iniciá-lo e que a sabedoria tome conta, um cadinho, pairando sobre nós. Permaneça conosco, que assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos, antes da gente começar, por que desse texto, né, de Emmanuel? Emmanuel, ele traz essa proteção de Deus, do filho fiel e dessa necessidade que ele faz, que ele fala do testemunhar. E a condição do filho fiel, a gente pode olhar pelo envio de Timóteo por Paulo, né? Como seu filho amado, como seu filho fiel. Então, antes da gente ler o versículo que a gente vai estudar, né? Hoje, que a gente vai refletir um pouco hoje, Timóteo ele confiava na proteção de Deus e ele era fiel a essa autoridade de Paulo, né? Essa autoridade espiritual que Paulo representava a ele. E ele era um modelo de fidelidade, de confiança. Então, assim como Emmanuel, ele menciona essa necessidade de você de testemunhar, a missão de Timóteo lá em Corinto, o que Timóteo ia fazer lá em Corinto, né? Que ele ia dar o seu testemunho diante de tantos desafios, diante de adversidades. Paulo desejava, estava informando que Timóteo ia dar um testemunho a eles, né? Enfrentados pela comunidade de Corinto, né? Então, Timóteo, ele deveria examinar cuidadosamente todo aquele contexto lá daquela comunidade e reconhecer a importância dele falar sobre Paulo, sobre o modelo de Paulo, né? Como a gente vai ver hoje, como a gente viu no versículo anterior. Então, mesmo diante das dificuldades, das diversidades, nós, como filhos de Deus, nós buscamos essa fidelidade também de que Timóteo foi enviado, né? E em dar o nosso testemunho, a gente tem essa fidelidade com Deus, e principalmente em falar sobre o nosso amor, sobre a vivência de Cristo
Então, a gente também busca essa proteção, essa orientação, buscamos seguir conforme Jesus, conforme as suas vontades, conforme os seus passos, e segui-lo como cristãos, né? E seguir essa moral, e toda essa ida de Timóteo em Corinto e refletir sobre esses conceitos através do exemplo de Timóteo, através do exemplo de Paulo e dos testemunhos, né, como Emmanuel trouxe. Então, só para situar um pouco esse, esse texto. A Liliane colocou aqui que a charrua é semelhante ao arado. Vou ter que pôr o meu cachorro para fora, ele está latindo comigo para sair. Você quer ler, Dri, por favor, enquanto eu abro a porta para o meu cachorro sair? Por favor. Lê aonde? Os comentários do chat. Lê. Bom, os boas noites, né? Liliane colocou assim: a charrua é semelhante ao arado, mas rasga mais profundamente a terra e é mais durável, já que usa-se o ferro na sua construção. Geralmente, a charrua é puxada por um trator. E André Fernandes colocou a responsabilidade que Timóteo tinha nas costas. Exatamente. Bom, podemos ir para o versículo? Alguém quer fazer um comentário antes de lermos o versículo? Tão jovem, já com essa responsabilidade, sim, o Jaime também colocando contribuição de Mateus. Podemos ir para os versículos? Alguém está com alguma Bíblia em aberto que queira ler, Search? Eu estou com as duas. Tem o duas Almeida traduções. aberta aqui. Por favor, Juliette, querida. Coríntios 4:17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mais alguém? A de Jerusalém. Foi em vista disso que vos enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele vos recordará as minhas normas de vida em Cristo Jesus, tais como os ensinos em toda parte, em todas as igrejas. Eu vou ler a interlinear grego-português, que eu também enviei naquele trecho que foi para o Instagram. Por isso enviei a vós, Timóteo, o qual é meu filho, amado e fiel, em o Senhor, o qual vos fará lembrar os caminhos meus em Cristo Jesus, como por toda parte, em cada igreja, como ensina. Depois se alguém aqui tem algum... André levantou a André, mão. meu querido, pode falar. Não, me chamou a atenção duas traduções aqui que eu estou aberto, né? Tanto a King James atualizada quanto a NVI, eles colocam o verbo, em vez de colocar vos enviei, né, como se fosse uma ação que já aconteceu antecipadamente a carta, eles colocam como se fosse algo presente. Tá assim, ó. Por essa razão, estou enviando, como se fosse simultaneamente a carta, né? Estou enviando a vocês Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. E a King James está assim, a King James atualizada, né? Por esse motivo,
Vos estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos trará à lembrança o modo como vivo em Cristo Jesus, em conformidade com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Me chamou a atenção o verbo enviar, né? Isso aqui. É, esse verbo enviar e também essa questão que você falou no começo, né? Que ele fala que ele vai enviar. Você falou alguma coisa assim, não é? É, é porque nas outras traduções, da Almeida, tô vendo aqui a comparação, é um aplicativo, né, que tem, compara várias Sim, traduções, né? Aí, todas tá assim, por isso eu vos enviei, né, como se fosse um ato que ocorreu antes da escrita da carta. Ó. Primeiro enviou Timóteo, depois escreveu a carta. Ó, tô justificando porque que eu enviei Timóteo. Já essas duas dá a ideia de, ó, simultaneamente a carta, tô enviando Timóteo, né? Por esse motivo, vos estou enviando Timóteo como se fosse uma ação simultânea, né? A escrita da carta, né? Como se talvez Timóteo fosse quem fosse levar a carta, né? Eu achei é. curioso essa parte, essa diferença. Isso, André, tem na nossa. Se a gente for olhar pelo lado da estrutura de uma Bíblia e de outros escritos gregos, ele tem um nome que chama aoristo. E na escrita Bíblia se chama aoristo epistolar, nas escrituras. E isso é quando as escritas gregas elas se utilizam para descrever algo que possivelmente já tivesse ocorrido, que nem o que o fato de Timóteo, então, 2 pontos nessa carta, vamos pensar, é um pouco confuso de entender esse aoristo, que às vezes a gente vê essa troca de verbo, é quando vamos supor, o fato de Timóteo não ser mencionado lá no começo, quando no primeiro capítulo, no versículo 1, quando fala, o Paulo fala que ele está junto de Sóstenes. Ele não fala em Timóteo ali. Então, o fato dele não ter sido mencionado ali é improvável, há uma discussão que ele ainda estivesse com Paulo enquanto ele ainda estivesse escrevendo aquela carta. Ah, não sabia que tinha E essa discussão. Então aqui não existe um é, contexto se Timóteo já tinha ido antes ou se ainda estava. É isso? é. Ah, não. Então, essa troca de verbo é que chama aoristo epistolar. Então, pode ser que tenha acontecido isto, como pode ser também que essa natureza, que nele vai falar lá em 16, no capítulo 16, versículo 10, que ele fala que é improvável que não é que se o Timóteo ainda tivesse ali também, por que não é ele que teria levado essa carta para os coríntios? Entendeu? Vocês estão compreendendo? É um pouco Seria mais lógico, né? é Aproveitar Timóteo que estava indo e já levasse a é. carta, né? Então tem então é uma organização grega que eles se utilizavam desse aorismo para aí tem essa discussão de tem esse aorismo desse jogo de verbo que fica na dúvida, né? E em nenhum outro lugar vai falar dessa missão de Timóteo. Se Timóteo chegou a Corinto. Então, essa é uma discussão
que a gente também, não é aneurisma, não é. Então, é aorismo. E quando a gente entra nas escrituras, é o aorismo epistolar. Desculpa, é que eu estou com aparelho nos dentes, então a fala já é um pouco mais complicada. E umas bolhas que surgiram também. Jaime, meu querido. Eu estava olhando aqui nesse sentido a Bíblia de Estudo de Genebra e tem, falando sobre esse tema, fala exatamente isso, né? Que o vos mandei Timóteo, o verbo também pode ser traduzido no gerúndio, estou lhes enviando. Mas, no entanto, a conclusão aqui é que é provável que Timóteo tivesse partido antes mesmo de Paulo começar a escrever a carta. E aí ele manda exatamente para o 16:10, e o comentário é: Paulo disse que enviou ou enviaria Timóteo como seu representante e desejava que esse jovem cooperador fosse tratado com respeito. É isso mesmo. E para quem eu sei que quando a gente estuda, para quem ainda fica assim, quem foi Timóteo, né? Então, eu não sei se a gente entra nisso, mas eu tenho um livro que eu tenho também em PDF, chama Quem é Quem na Bíblia. Então, se vocês desejarem, tem quem é Timóteo, quem ele era dentro do Evangelho, que ele era um cooperador, que ele era um jovem líder, falando da importância dele, das cartas dele, então, da espiritualidade dele. Então, se vocês desejarem essa leitura complementar, ou desejarem que eu fale um pouco de Timóteo, além dele ser, para resumir tudo, né? Ele era como filho amado, ele era o filho amado e fiel de Paulo. Então, nisso a gente já vê o grande Timóteo que ele era. Timóteo, Deus, né? Então, olha o nome, já vem daí, né? Então, se vocês desejarem, depois eu disponibilizo esse texto de Theo também, do Theo, não, desculpa, de Timóteo. André, meu querido. Não, por coincidência, eu fui ver o que o Champlin falava, né? Ele coloca assim, sobre Timóteo, ver Atos, o comentário de Atos, 16:1, né? E tem um breve resumo sobre Timóteo. Se quiser, eu leio um pouco, quer? Por favor. Tá bom. O Champlin fala o seguinte: provavelmente ele era um dos convertidos de Paulo, conquistados durante a primeira viagem missionária naquela área, ocasião em que devia ser um jovenzinho de não mais de 13 anos. Paulo deve ter estado afastado da região por nada menos de cerca de 6 anos. Dessa maneira, Timóteo deveria ser um jovem entre 18 e os 20 anos de idade, quando aqui encontramos. Aqui está se referindo ao Atos 16:1, né? Deixa eu ver o que mais que ele fala. Timóteo era filho de uma mulher judia e seu pai era gentil, vinha sendo instruído nas Santas Escrituras desde a sua meninice. Evidentemente, jamais foi um autêntico prosélito do judaísmo, porque, do contrário, não teria sido encontrado incircunciso por Paulo, segundo somos informados nesse capítulo, né? Deixa eu ver quem mais. Desde a sua juventude, Timóteo notabilizou-se por seu exemplo como uma jovem crente. Desde o princípio de sua vida adulta, Timóteo deve ter demonstrado considerável habilidade como pregador e era possuidor de dom profético. No espiritismo, né, dom profético é mediunidade. A primeira incumbência de Timóteo foi a responsabilidade de encorajar os crentes perseguidos em Tessalônica. E por essa razão que também os vemos associados a Paulo e Silas, nas saudações de ambas as epístolas, né? Vamos ver o que mais. Timóteo também seguiu em companhia de Paulo na sua viagem a Jerusalém, né?
levando a coleta recolhida para os santos pobres daquela cidade. Enfim, vai falando de toda a trajetória de Timóteo, né? E claro que a gente tem as informações contidas em Paulo Estevão, né? Que, de fato, ele era bem jovem, né? Aqui, nesse trecho aos Coríntios, eu suponho que ele não era tão jovem ainda, devia ser jovem, né? Como diz aqui, entre uns 18 anos, não sei se alguém tem essa informação, né? Devia ser um adolescente, mas para ter essa responsabilidade perante aos irmãos de Corinto, eu suponho que já era pelo menos um moço, né? Pelo menos, não sei, uns 18 anos, não sei. E era isso. Eu vou continuar lendo aqui para ver se tem essa informação. Tá. Eu li também que ele era tímido, e lá na primeira carta dele, em 1 Timóteo 5:23, vai falar que ele não gozava de boa saúde, que ele não tinha boa saúde. Ele sofria de problemas estomacais e frequentes enfermidades. E Paulo, ele aconselhou ele a fazer exercícios, a se exercitar e tomar precauções necessárias para livrar-se das doenças. Então, é um cuidado do corpo, né? Então, Paulo, ele tinha um zelo muito grande com Timóteo. Era um cuidado muito grande, e Paulo e Timóteo, ele também, do que eu li aqui, que eu coletei, era desafiador, ele era exigente. Eu compartilho depois aos que desejarem, sobre Timóteo. Podemos seguir? André, se você achar mais alguma coisa interessante, você passe para a gente. Não, com relação ao que o Jaime disse, pelo menos o Champlin, ele fala assim, ó, aparentemente Timóteo não fora o portador de uma epístola, que é isso que tá, Sim, né? é. E evidentemente chegara antes do próprio apóstolo. Então, em tese, segundo o Champlin, acredita, talvez dá a entender que a epístola chegou antes. Acho que é isso, né? Ele Aqui fez fala uma que ele, parada. Dri, minha querida, desculpa. no Champlin fala que ele já era um discípulo antes de Paulo conhecê-lo. É interessante. Um dos 70, né? Acho que ele era um dos 70. Era É. um dos 70, isso eu não sabia. E ele fez uma parada, eu não sei se foi na Macedônia, tem em algum lugar, está marcado nesse material. Ele fez Na uma Macedônia, em parada, Atos, diz que ele e Erasto estavam na Macedônia, em algum então lugar foi de na Atos. Macedônia, acho que foi na Macedônia que ele parou, e aí que Paulo passou à frente dele, né? Chegou antes dele. Então, acreditamos que foi isso. É, voltando, né? Liliane, minha querida, por favor. Bem rapidinho. Ele é, então, de origem grega e atuou na Grécia, né? Basicamente. Então, o Corinto é na Grécia. Eu estava lendo que ele falando na primeira carta, não sei se você já deve ter lido essa primeira carta há mais tempo, de Paulo a Timóteo. Ele recomenda a responsabilidade da igreja de Éfeso. Éfeso é perto da Turquia, ali perto de Esmirna, no norte da Grécia, e a Macedônia é mais para o sul, né? Então, ele era daquela região, originado, nascido lá, né? E possivelmente, não sei, só para dizer, não veio de Jerusalém, não veio de, né? E aí fala da responsabilidade dele para cuidar das novas. Eu estava lendo na Bíblia Online, tá? A Bíblia Online não é nada muito, talvez, recomendado para estudo, mas é o basiquinho, né? Que eu fui olhar do que dizia dele resumido. E ele tinha essa da recomendação para que ele cuidasse das novas igrejas, como se houvesse desvirtuamento, né? Para ele cuidar dos desvios que poderiam acontecer. A orientação de Paulo dele nesse sentido foi que eu vi. Ponto. Imagina a responsabilidade, né, de um Timóteo. E minha querida Liliane,
A gente, qualquer Bíblia, qualquer tempo que a gente se prenda, qualquer Bíblia que a gente tem em mão, a gente souber ler e tentar entender o que está por trás, tá de ótimo tamanho. Então, a Bíblia online está de bom tamanho. A gente tem que estudar com o que a gente tem na mão. E o versículo ele começa, né, independente de qual, uns falam por esse motivo, por isso, foi em vista disso. Então, aí já dá a entender que tem um prazo, né? Quando eu falo, por exemplo, para Miriam, por esse motivo, já que a gente, quando eu falo para ela, por exemplo, por esse motivo, ela já vai fazer uma imagem mental do contexto que leva eu ter chego naquele motivo. Então, qual o motivo, né? Então, quando Paulo ele começa a falar por isso, por esse motivo, foi em vista disso, já faz com que os coríntios comece a ter um resgate do contexto. A mesma coisa a nós, quando a gente é recebido como quando alguém chega, né, o Jaime que é advogado, né, se alguém chega e argumenta por esse motivo, então já tem motivos anteriores, estou correta? Você já tenta fazer uma argumentação de quais motivos que levou. Então, o Paulo, ele já veio, já está argumentando que houve motivos para ele estar enviando o Timóteo. Aí ele vem e fala: enviei a você, Timóteo. Aí vem esse jogo de verbos que a gente ouviu, né? Então, tem o pretérito, enviei, indicando que isso já ocorreu, mas como a gente já viu tudo isso, né? Como a gente conversou no começo, que não tem esse registro de quem chegou aonde, mas a gente tenta olhar para essa preocupação com o comportamento dos irmãos de Coríntios ali, especialmente por seguirem como o versículo anterior, né? Que Paulo, ele exorta a imitar. Então, por seguirem o exemplo dele, por seguirem aquela maneira cristã de ser como, depois eu conversei também, cada um tem, o André, né? Uma maneira cristã também de ser, né? E agora, a razão dessa visita de Paulo é mais fácil determinar, né? Por esta razão, Paulo está enviando Timóteo, né? Ele vai enviar Timóteo, eu enviei Timóteo para vocês. E aí ele vai lembrar, que é para Timóteo lembrar dos caminhos, dos meus caminhos que estão em Cristo. Então também tem esse lembrar. Paulo quer dizer que Timóteo vai lembrá-los dos caminhos que estão em Cristo. Então, eles já ouviram falar dos caminhos de Paulo em Cristo. Durante o Paulo, quando ele foi para Corinto, inicialmente, ele chegou enfraquecido em Corinto, ele veio de Atenas, e ele ficou lá 18 meses em Corinto.
E isso está lá em Atos. Então, é uma caminhada que a gente também pode fazer junto com Atos, junto com Paulo e Estevão. E essa caminhada de Paulo, que ele fala que Timóteo está ali para lembrá-los, que ele enviou Timóteo para lembrá-los, é que depois, é que Timóteo, para lembrar aquele caminho de um pai espiritual, porque o ensino, que ele ainda fala, né? O ensino, a conduta dele, o propósito. Então, quando a gente se depara com essa passagem de Paulo aos Coríntios, que fala dessa missão de Timóteo, dessa responsabilidade, aquela comunidade vibrante de Corinto, né? E Paulo menciona aquele envio como uma resposta daquela preocupação dos irmãos de Corinto. Os irmãos de Corinto estavam muito. Os irmãos de Cloé trouxeram muitos problemas a ele. E a gente aí consegue compreender um pouco a natureza dessa missão de Timóteo. Olha a responsabilidade daquela missão, dele ir lembrar a conduta de Paulo, a conduta que Paulo tentava, que Paulo seguia, que era a conduta de cristãos na época, que era a conduta de Cristo na época, não, que era a conduta daquele cristianismo nascente, conduta do Cristo. Juliette, minha querida. A minha, não sei se vocês concordam comigo, mas a minha leitura dentro disso, Silvia, é a seguinte: Corinto era uma comunidade que Paulo tinha um coração ali, né? Ele tinha um carinho especial por Corinto em função de Abigail. Ele chama os coríntios de meus filhos amados também, né? Em algum momento. E, para mim, eles estavam querendo equiparar Paulo a Apolo, ou seja, eles estavam ali na dúvida sobre a idolatria e querendo idolatrar Paulo, o que não era o caso, e é o que ele, de alguma maneira, encaminha Timóteo, tentando dizer e mostrar para eles que o filho amado não é Deus, mas se comporta e tem as virtudes divinas dele, mas não é para ser idolatrado. Ele, Paulo, nem Timóteo, nem ninguém ali, como ele chama discípulos, apóstolos, ninguém ali é para ser idolatrado. Você só idolatra a Deus. É para seguir, é para ter como espelho. Jesus é modelo e guia. Né? E os apóstolos, os discípulos, são os espelhos. Ninguém ali é Deus. Né? E eu acho que quando ele coloca Timóteo no fogo cruzado, é porque ele tem uma confiança. E se você lê tudo que eu já li sobre Timóteo, se você lê Atos e as próprias cartas de Timóteo, ele tem em Timóteo uma esperança muito grande. Porque eu concordo com o André, eu acho que Timóteo tinha dons mediúnicos muito grandes, que foram despertados por Paulo, mas que ainda estavam ali numa fase de, né, adequação e tal, e ele estava temeroso, Timóteo. Então, ele queria que, através dessa colocação, de colocá-lo de frente do ministério, ele pudesse despertar definitivamente. E até porque Paulo estava velho, né? E ele sabia que ele não ia durar para sempre, ele precisava de quem efetivamente o representasse e continuasse divulgando o evangelho. Então, era Erasto, Timóteo,
Tinha uns outros, é um nome pior que o outro, né, gente? Acho que Timóteo é o mais simples de todos. Porque os discípulos de Paulo tinham nomes assim, então, mas todos eles estão ali. Eu vejo a coisa dessa maneira. Graça e depois Dri. Eu também fiz uma leitura muito parecida com a da Juliette. E aqui temos visto, trazendo muito a questão da responsabilidade, né, direcionada a Timóteo. De fato, é uma grande responsabilidade. Afinal de contas, estamos falando de uma igreja que não era tão pequena, enfrentando problemas menos, menos, como diria assim, não tão pequenos também, né? Afinal de contas, eram coisas que representavam adversidades de uma sociedade como um todo reproduzidas ali, né, naquela comunidade, naquela igreja. Então, eu traria sim a responsabilidade, mas acrescentaria também, direcionada de Paulo, né, direcionada a Timóteo, a confiança e a entrega. A confiança por quê? Estamos falando de alguém que, imbuído do trabalho, realmente tocado pelo exemplo do Evangelho de Jesus, o Timóteo, claro, mas ainda assim um jovem iria para uma igreja enfrentando problemas que quem garante que não seriam problemas que o tocariam de uma forma especial, de uma forma que ele nem confessasse. E talvez o Paulo soubesse disso, quem poderia dizer que não? Um jovem em meio a questões ali que permeavam a intimidade dele, a vida dele. Então, ele precisaria vencer a si mesmo. E isso vale para todos nós. E, em outro ponto, a entrega de Paulo. Porque não muito raramente nós consideramos algumas interpretações como só eu posso realizar tal trabalho. Se eu não estiver ali, aquilo não acontece. Só eu tenho habilidade suficiente. Então, a igreja de Corinto enfrenta graves problemas, então só eu, Paulo, tenho as aptidões, a capacidade necessária para de fato solucionar. Mas ele confia, ele entrega a Timóteo. Então, é o filho, né, o filho do coração. Poderíamos dizer, qual pai, qual mãe não conhece o seu filho, né? Qual pai, qual mãe não conhece? E conhece tanto os pontos positivos como negativos. Então, confia e entrega. Esses pontos também me chamaram muito a atenção. É isso, por enquanto. E a linha de pensamento, nossa, não é também diferente. Nossa visão foi mais para a questão da fidelidade de Timóteo, né? Porque ele fala aqui no texto, ele fala assim, por esta causa, né? E se nós pegarmos aqui os anteriores, ele vai falando a respeito de quê? Admoestando para que fossem seus imitadores, não é isso? E aí então ele vem agora e fala: por esta causa eu vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Então nossos olhos aqui ficaram muito travados aqui nesta fidelidade, né? O qual vos lembrará pelas próprias ações dele, não só reportando as palavras e os ensinos que Paulo enviava, mas também pela própria postura de Timóteo, como foi muito bem colocado por todos, né? Um rapaz novo, mas que ele já tinha ali essa escolha dessa fidelidade aos próprios encargos, né? Que eram oferecidos a ele, aquela fé limpa, né? Aquela razão mais madura, vamos colocar assim, daquela forma de servir que realmente a pessoa se dedica por completo, não é isso? Então, quando se busca servir com plena dedicação no limite máximo, a gente está buscando também esse amor puro, né? E é exatamente o que o Cristo veio nos ensinar e o que Paulo também estava ali buscando ensinar a todos, né? Buscar não só levar o que ele estava ensinando, mas também manter esta fidelidade aos nossos compromissos espirituais, né? Para que nós possamos, assim, trabalhar junto com Cristo, colaborando com Ele. Jaime.
meu querido. Ah, eu não devia fazer isso, mas eu vou me arriscar, porque eu não estudei aprofundadamente as cartas de Paulo, né? Mas o pouco que eu estudei, me parece que Paulo, aos Coríntios, estava tentando resolver uma série de problemas bastante graves, como todo mundo trouxe aqui, principalmente a divisão da igreja, através das cartas. Então, o que eu achei foi que não foram só 2 cartas, foram 4 cartas. 2 delas se perderam, mas foram cartas, ou seja, Paulo estava bastante ativo, isso demonstra a preocupação de Paulo, né, nessa sua proatividade de tentar resolver os problemas. Talvez ele tenha chegado à conclusão de que só na escrita não ia dar. E nesse sentido, eu vou pegar carona no comentário da Adriana, né? Ele falou assim, bom, se eu não estou conseguindo resolver no que está escrito, eu posso mandar qualquer pessoa lá para resolver? Não, teria que ser eu, né? Talvez ele não pudesse, talvez a questão da idade, talvez a questão da saúde, talvez a questão de outros problemas. Então ele tinha que mandar um mini Paulo, né? Quem que era a pessoa mais próxima a Paulo, pelo meu entendimento aqui do que a gente está discutindo? É Timóteo, que vinha sendo preparado, que vinha sendo foi adotado pelo coração, como alguém disse aqui muito lindamente, e a confiança, a fidelidade, como a Adriana trouxe, né? Então, assim, o mestre, entre aspas, conhecia o seu discípulo e sabia que ele estava trilhando o mesmo caminho, né? Obviamente com algumas pequenas diferenças, né? Porque mesmo Paulo se colocava também nessa questão de seguir Cristo, mas ele também conhecia humildemente as suas limitações, como todos nós, né? Ninguém vai conseguir espelhar sinceramente até sim, mas 100% a Jesus. Mas, nesse momento, nesse contexto que eu criei, e aí queria ver a validação de vocês, me parece que Paulo falou, bom, eu vou mandar o Timóteo, que tem, apesar de jovem, né, já está, entendo, já consigo olhá-lo como preparado para essa missão, né? E aí, porque nas cartas eu não estou conseguindo resolver. Então, assim, 25 mil passos para trás, olhando por cima, é o que me pareceu que acontece nessa questão, especificamente da primeira carta aos Coríntios. Era essa a minha contribuição. Tu hoje não vai falar mais nada, Silvia. Foi provocar a turma, acabou. Não, eu me peguei na palavra do fiel, que lá no NetSearch, se a gente olhar lá os dicionários também, fiel está no ensinamento de Jesus, aquele que se mantém firme na fé. Sem essa perseverança é impossível a salvação. Então, Paulo já identificou que Timóteo era firme na fé. Independente, eu até acredito, independente de Paulo. Ele já tinha, ele sozinho por si era fiel. Então, não é Júnior, né? A gente brincou ali, Paulinho, Júnior, Mini, Paulo, que seja, né? Eu vejo Timóteo, tá, Paulo tem a responsabilidade de auxiliar, mas ele já, por si só, já era fiel a Deus, fiel ao Senhor. Então, eu acho que por isso, porque lá em Coríntios o pessoal estava fiel a Deus e o mundo, menos a Jesus. Então, o Timóteo já não seria esse fora do trilho pervertido, errou o caminho. Ele é fiel ao Cristo. Ponto. Posso dar mais um pitaquinho? Bem observado, Vera. E tanto é que, como eu coloquei no chat, ele fala fiel ao Senhor, não fiel a mim. E veja, qual é o contexto da preocupação do Paulo? Dos grupos. Apolo, quem segue Paulo. Então, veja, se ele possivelmente fosse por ele mesmo, ele ia estar dando força ao grupo que o segue. E não é essa a ideia, tem que seguir Jesus. Então, de uma maneira ardilosa, talvez ele tenha desestruturado
essa questão dos grupos, da divisão, e mandou um terceiro, né, estressando que estava fiel ao Senhor. E aí, continua. Não, fiquei pensando, com relação ao que o Jaime falou, né, concordo plenamente, né, que esse adjetivo que o Paulo próprio coloca, fiel no Senhor, e eu penso que a régua de Paulo era bem alta, né, não era qualquer um que receberia esse adjetivo de Paulo, o próprio João Marcos demorou, né, foi meio que, enfim. Mas aí eu penso pela ótica espiritual, né, a gente sabe que Timóteo já era um espírito, por mais que fosse jovem, já era um espírito preparado, né, provavelmente nada foi à toa deles se reencontrarem, né? Enfim. E se ele tinha essa autoridade de, mesmo jovem, fazer lembrar o modo de vida em Cristo, olha só a responsabilidade. Eu penso, quando eu leio isso aqui, eu penso que, não sei como vocês pensam, mas eu penso que não é apenas a teoria, não é, vou falar bonito mesmo, porque, como foi dito, Timóteo não era um melhor orador, né? Ele era meio tímido, enfim. Mas Timóteo já tinha a fidelidade, já vivia o modo reto, né? De certa maneira, que eles precisavam de como uma referência. Então ele foi enviado com essa régua para nortear, né? Já que Paulo supostamente viu que só a carta, como já foi dito, não seria o suficiente, né? Manda. E também, não, claro, a gente sabe que ele envia também para burilar Timóteo. Timóteo foi aprendendo muito com essas experiências nas igrejas, com os conflitos. Aqui ele agia como um bombeiro, né? Ele apagando os incêndios, né? Ele ia lá só, enfim, só para apagar as buchas. No meu caso, como eu sou um espírito inferior, eu evito as buchas, eu fujo. Timóteo não, Timóteo ia lá, entrava no incêndio para apagar, né, os conflitos. E era uma comunidade complicada. Ô, André, você está melhor que eu causo as buchas. O André já foi em vidas passadas morador de rua e franciscano, né, Andrezinho? Por causa daqui do cabelo? É. Ó, Essas são as vidas passadas do André, olha morador de rua e franciscano. Olha lá. Meus queridos, mais alguma colocação? Foram perfeitas. E eu achei as referências que cruzadas, que nem para fechar isso, né? O do que está lá em Provérbios, Salomão, com o frescor da neve, num dia de ceifa. É o mensageiro fiel para quem o envia. Ele reconforta a vida do Senhor, do seu Senhor. Está lá em 57, 13. Então, esse versículo, né? Ele vem trazer, imaginem o reconforto que estava no coração de Paulo para ele enviar o Timóteo. Então, Salomão, nessa referência do Primeiro Testamento que nós colocamos, ele compara essa alegria esse conforto quando um mensageiro fiel ao frescor da neve num dia de ceifa, né? Então, a ceifa era um dia de trabalho intenso. Aí vem aquela neve, aquele conforto. Então, quando ele envia o Timóteo, que é de inteira confiança e fidelidade a ele, conforto que traz a ele. É uma bênção para quem o envia. Então, Paulo está abençoando ele. É uma bênção que ele está recebendo ali de Paulo. Então, ele vai levar com ele não só uma responsabilidade, uma mensagem,
mas ele vai tentar levar um conforto, uma confiança, vai tentar levar de novo a salvação para aqueles irmãos de Corinto. Ele vai levar a esperança para eles. E aí, de novo, a referências cruzadas, que a gente trouxe Isaías e Juliette, Romanos. Quando Paulo, lá em Romanos, ele se refere a Isaías. Quando Isaías fala como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que proclama as boas novas e anuncia a salvação e anuncia o teu Deus. Então, Paulo, lá em Romanos, ele vem falar como são belos os pés de quem carrega a boa nova. Então, olha o amor que Paulo traz ali, que ele carrega em Timóteo, além de fidelidade, além de confiança, o amor. Paulo está carregando a boa nova, que nem aquele vídeo que foi compartilhado lá no nosso grupo, que o evangelho já vem de Deus. Ou que nem, se necessário, pregar o evangelho, se necessário, use palavras. Então, se a gente for olhar essas tapeçarias de Primeiro Testamento, Isaías, Romanos, Coríntios, de todas essa responsabilidade de Timóteo, essa missão de Timóteo, a gente vai ver uma beleza tão grande nessa missão de Timóteo, a gente vai ver uma magnitude tão grande que transcende todo esse tempo. Todo esse tempo. Ele está sendo ali como arautos da paz, como arautos da palavra. Então, nós também temos que pensar que nós somos chamados a levar a harmonia, a levar a palavra também, que nós carregamos também. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos carregando as boas novas. Como são belos os nossos pés que carregam as boas novas. Então, imaginem-se nas alturas daqueles montes, o vento passando, aqueles segredos, os céus, ali os pés de Timóteo, carregando toda aquela boa nova para chegar, carregando toda aquela missão, todo aquele amor para dividir com os irmãos de Corinto, toda aquela boa nova, todo aquele evangelho, de todo o que um mensageiro, como André Luiz nos traz, toda a responsabilidade dos mensageiros, dos espíritos crísticos. E aí a gente, nesse versículo belíssimo, a gente é chamado para olhar essa beleza tão grande. E aí vem a gente ver essa boa nova da salvação, que Timóteo tá encarregado. A gente não sabe se a gente fica na dúvida desse aorismo, mas ele está indo proclamar as boas novas, ele está carregando as boas novas.
Dri, minha querida. Eu acho que Carlos levantou a mão antes de mim. Carlos, se estiver falando, está com o microfone Oi. fechado. Abriu. Pessoal, é só para fazer um comentário sobre Timóteo. Eu acho que da importância dele é que, assim, faz tempo que eu estou até relendo o Paulo Estevão, então eu não vou saber especificar as cidades, mas quando houve a conversão de Timóteo, né, da mãe do Timóteo e da avó, que eram os judeus, né, que eles moravam em Listra, Paulo depois parte, e na próxima viagem ele passa por uma cidade para pregar o evangelho, e as pessoas já conheciam Jesus. E aí ele pergunta: quem pregou para vocês, né? Quem falou de vocês, para vocês de Jesus? E aí eles falam que foi Timóteo. Então, assim, ele talvez ele seja assim maior do que talvez a gente esteja imaginando, né? Que ele teve a predisposição de somente sozinho sair e pregar, assim, muito similar ao Paulo, só que talvez numa escala um pouco menor, assim, que ele era mais jovem, talvez tivesse menos conhecimento, mas assim um pouco para a gente ver que talvez da confiança que Paulo tinha em Timóteo, né? De ser um jovem que criou vontade, que estudou e que foi pregar sozinho. Então, assim, talvez a gente possa ver que Paulo realmente tinha muita confiança nele. E o nosso comentário também, essa partezinha que fala, né? Meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo. Né? Então, nós fomos lá no Livro dos Espíritos, na questão 921, quando Kardec pergunta, concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? E a resposta: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte em sua existência grosseira. Né? E, em se tratando desse comentário do Livro dos Espíritos, nós fomos lá também no Astronauta do Além, capítulo 27. Eu vou ler só umas palavras de André Luiz, né? Quando ele fala assim: guarda sempre a confiança em Deus e em ti mesmo, a consciência tranquila, o tempo ocupado no melhor a fazer, a palavra construtiva, a oração com trabalho, a esperança em serviço, a paciência operosa, a opinião desapaixonada, a bênção da compreensão, a participação no progresso de todos, a atitude compassiva, a verdade iluminada de amor, o esquecimento do mal, a fidelidade aos compromissos assumidos, o perdão incondicional das ofensas, o devotamento ao estudo, o gesto de simpatia, o sorriso de encorajamento, o auxílio espontâneo ao próximo, a simplicidade nos hábitos, o espírito de renovação, o culto da tolerância, a coragem de olvidar-se para servir, a perseverança no bem. Conservemos semelhantes traços pessoais na experiência do dia a dia e adquiriremos a ciência da paz íntima com o privilégio de encontrar a felicidade pelo trabalho no clima do amor. Essas palavras que André Luiz falou, todas elas, sem exceção, né, nos parece assim, apesar de ser um texto um pouquinho longo, eu pulei algumas coisas, mais no início, mas parece que nos fala desse convite que o Cristo vem nos fazendo, que Paulo vem nos oferecendo neste momento, nos trazendo, né, como exemplo a fidelidade de Timóteo, nos convidando a fazermos isso daqui,
para que possamos encontrar esse clima de paz e de amor, cumprindo com a nossa fidelidade nos compromissos assumidos. Pegando esse gancho da fidelidade, né? Então, eu penso assim também. Timóteo, ele permaneceu fiel a Cristo, a Paulo, a Deus, né? Então, em meio a tantas diversidades, ele se mostrou fiel. E aí você trouxe Kardec também, eu comecei a ler de novo, né? Céu e Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, né? Comecei a dar uma olhada. Aí eu achei esse trecho, que eu também dei uma pensada, né? Que fala do céu, o item 8. E aí ele está falando da encarnação, mas a gente selecionou um trechinho, um trecho que fala da vida social, porque aqueles irmãos de Coríntios, eles estavam em comunidade, né? E era uma comunidade, como a gente já viu, muito pulsante, com muitos problemas, com muito partidarismo, e eu vou dar uma lida aqui. A vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a fraqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, numa palavra, tudo que constitui o homem de bem ou o homem perverso tem por motor, por objetivo e por estimulante as relações do homem com seus semelhantes. Então, para que o homem vivesse sozinho, não haveria vícios nem virtudes. Se pelo isolamento ele se preserva do mal e anula o bem. Por que eu separei esse trecho, né? O que eu vi nesse trecho, né? Quando a gente... As pressões do ambiente social, e naquele ambiente de Corinto, né? Todo um ambiente forte, um ambiente pesado, mais do que nunca, a importância da fidelidade, a importância da gente se manter fiel ao Cristo, né? E aí esse texto de Kardec, né, que está no original, sem adulterações, né, aponta que essas relações, e vamos pensar naquela época, né, e vamos pensar nas nossas também, quando a gente vê tantos vícios e tantas virtudes também, né, tantos exemplos bons, a importância da gente se manter fiel, a importância da gente se manter como um filho fiel, da gente seguir esse modelo cristão, esse modelo de Cristo, esse modelo que a doutrina espírita e que tantos outros irmãos nos inspiram a ser, né? E essa ideia da fidelidade do Timóteo, que a gente vê Paulo trazendo, né, pelas palavras de Paulo, que a gente vê em Paulo e Estevão, que a gente vê no Atos dos Apóstolos, que a gente vê em outras escritas,
A gente vê quão grande, como o Carlos falou, né, o quão grande Timóteo era. Se mostrou, e o quão a gente pode ser grande também. E o quão a gente pode ser fiel, o quanto que a gente está sendo fiel a Cristo, né? O quanto a gente está sendo fiel a nosso Pai. Como está sendo a nossa fidelidade a Deus. Será que hoje nós estaríamos em condições de carregar alguma missão, nem que for pequena, ou de Cristo, ou de Paulo? A gente está com os nossos pés bonitos, os nossos pés são belos, carregando o Evangelho. Então, fica essa reflexão. Considerações finais? Alguém, que nós já estamos no nosso tempo? Alguém quer fazer algum comentário? Fecha com o textinho que eu coloquei ali, que está num dos textos que tu mandou, do Humberto de Campos, Fidelidade a Deus. Por favor. Tá ali no chat, né, o rapaz conversando, pulei o texto, o nome dele é André, eu acho. Mestre, estes últimos dias tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Ouvi, replicou o Senhor com certa ênfase. Nos dias de calma, é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas em que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para nosso Pai, com mais alta probabilidade de êxito. Ponto. Boa Nova, né? Uhum. Em Boa Nova, esse texto é uma importância da fidelidade com Deus, né? Vem reforçar a nossa fidelidade com Deus. E alguém, pode ser a nossa reflexão final, alguém quer fazer a nossa prece? Eu fiquei pensando, Silvia, sabe o quê? Por favor. Quantas missões a gente já deixou de lado? Quantas já estiveram diante de nós? Ai, não tem tempo agora. Eu não estou pronto. Não dá, é muita coisa. Eu acho, não tenho certeza que nós temos condições de avaliar em alguns momentos, sim, que naquele momento, porque eu também não acho que você tenha que sair abraçando todas as missões que aparecem pela frente, porque não vai sair direito. Alguma coisa vai ficar, porque você precisa reconhecer as que você já tem. Porque muitas vezes a gente acha que a gente não está fazendo nada. Eu não estou fazendo nada para o Cristo. Não, às vezes a sua missão está dentro do seu lar, né? Está na sua escola, onde você trabalha, está no trabalho que você possui, ali está a sua missão, e você não encara aquilo como missão e está achando que você está perdendo um valioso tempo ali, e cadê a minha missão? A minha missão. Então a gente precisa se assentar, ter bom senso e achar a missão, enxergar a missão. As missões, porque não temos só uma, né? Estamos aqui também só com umazinha. Se nossos emissários tiveram tantas, né? Tantos desatinos e tantas coisas fizeram para cumprir a grande missão, que é falar do Cristo e difundir a sua mensagem. Né? Então, muitas vezes é dentro do lar, é no trabalho, é com um filho problemático, enfim. As missões estão aí diante de nós, mas a gente deixa passar. E eu acho que os nossos estudos, o nosso trabalho, o nosso empenho é para que a gente não perca tempo deixando missões passarem. Para a gente chegar lá
A gente precisa abraçar com mais cuidado ou com mais atenção as nossas pequenas opções, porque às vezes elas não são Corintos, nem Roma, né? Não somos Paulo, mas a gente é Silvia, Jaime, André, Grace, Adriana, Juliette, né? A gente tem nossa parcela, vamos lá abraçar nossas missões, refletir um pouco o que a gente está deixando de lado, o que a gente não está fazendo. Diga, Graça. Graça, seu microfone está fechado. Graça, minha querida. Obrigada. Posso tomar a liberdade de contar mais um famoso causo, curtinho, tá? E de quebra ainda posso fazer a prece final. O que é que vocês acham? Por favor, e só deixa eu falar uma coisinha para a Ju, que ainda hoje, né, Vera e André, exemplo de Alcione. Olha o espírito, a envergadura que espírito que ela é. E a missão dela era toda em casa, ajudando todo mundo em casa, os que estavam ao redor dela. Ponto. Lívia, né? Lívia. Joana também, que ontem a Cris fez começou aquele de Mulheres no Evangelho, e Joana de Cusa, Jesus disse, volta para casa e ama em casa, né? E essas grandes missões que a gente tem nas mãos, o que a gente pode fazer hoje em dia, e a gente ainda rateia, né? Ponto. Grazi, desculpa, Grazi. Vamos lá. Graça, olha quem está no meu colo. Ah, nosso Theo. Vocês me escutam? Vocês me escutam? Escutamos, sim. Alto pode e bem falar. claro. Sim. Ai, que bom. Bom, foi muito interessante. Eu estava naquela fase da sua vida em que tudo dá certo. Então, eu havia concluído o nível superior, tinha me formado, já havia conseguido a aprovação para iniciar o mestrado, tinha outras perspectivas e, de quebra, havia passado no concurso público federal. Ou seja, tudo dando muito certo. Daí, determinada noite, eu tive um sonho muito curioso. Eu me vi adentrando num espaço muito diferente, as construções muito realistas, um aspecto de cristal brilhante, como se fosse uma mistura de diamante com arco-íris. Muito bonito o espaço, lindíssimo, não, até difícil traduzir em palavras. Então, eu me dirigia até o ponto final de uma sala imensa, e nessa sala eu via 5 seres. Não saberia dizer se homem ou mulher, porque quando eu olhava não dava a impressão de ter sexo. Era os dois ao mesmo tempo e não era nenhum. Era muito bonito. E eu ia até eles e me colocava de cabeça baixa. E só então eu percebia que, estranhamente, eu trajava uma bata hospitalar. E estava muito tranquilo assim mesmo, né? Mas me sentia um pouquinho preocupada. E então conversávamos, e o do meio, ele se aproximava de mim, estendia a mão sobre a minha cabeça, um pouco acima. Os outros seguiam o mesmo gesto, um total de 5. E esse do meio, ele dizia assim: você está pronta, minha filha. A partir de agora, fé, paciência e força. É isso que você vai precisar. Bom, não demorou 2 semanas e eu entrava em coma, e aí vocês sabem o resto da história, né? Quando acordei do coma, percebi que a visão não era a mesma, então acabei ficando cega, e veio todo o desenrolar, né, dos fatos. Bom, mas o que é que eu trago para vocês a partir dessa experiência, né?
que pode ser uma criação mental ou algum tipo de aviso que eu traduzi dessa forma, né? Uma forma mais alegórica, mais bonita, mais envolvente, mas a principal mensagem realmente é essa, que o que vale para mim, vale para todo mundo. Fé, paciência e força. Seja o que for que você esteja enfrentando. Sempre isso. Emmanuel nos diz de uma forma muito bonita, né, no Consolador, que fé é a certeza em Deus. Olha que definição magnífica. A ciência conhecemos como a ciência da paz, né? A forma de você encontrar o caminho de ter serenidade real, apesar das tempestades, se manter em paz. Grande desafio. E força por Deus. Estar aqui é um danado de um desafio para todos nós, cada um na sua escala, na sua proporção, mas não existem lutas maiores ou menores, existem desafios e batalhas na medida exata do que a gente necessita e temos ombros para suportar, não é isso? Posso fazer a prece final? Pode. Poderia Então, dizer que essa já foi uma bela prece. que bom, que bom. Então, meus amigos, muita gratidão por todos vocês aqui, por todos esses ensinamentos. Sobretudo, gratidão a Deus por nos proporcionar tudo isso, pela espiritualidade bendita que nos assiste, que não desiste de nós. Muita fé sempre, muita paciência e muita força. Jesus sempre conosco e nós com eles. Uma abençoada semana. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Que assim Deus. seja. Assim seja. Boa semana para todos. Uma ótima Que Deus semana, nos meus abençoe. amigos, meus queridos. Tava Muita, ótimo. muita Ótima paz. semana. Fiquem com Deus. Boa Vocês noite. também. Boa Fiquem com Deus. noite. Beijos.